Mordedores de homens. Mostre-me evidência de um caso em que um dogman conhecido abateu um mambiter que foi um vencedor pidog ou produtor, ou mesmo mostrou potencial em qualquer área. Não há evidências que sugiram tais cães foram regularmente abatidos. No entanto, há ampla evidência para sugerir o contrário. Gr. Ch. Gambler Virgil, enquanto estava furioso, tentou morder o Gambler, e realmente rasgou a camisa de Gambler. Está de volta enquanto tentava se afastar dele. Gambler pensou muito seriamente em colocar o cachorro para baixo, mas em vez disso decidiu rolá-lo. Evidentemente ele gostou do que viu e com a tenra idade de apenas ao longo de 18 meses, Virgil se tornou um vencedor. Um X. Gr. de Adams Ch. Zebo Ron atacou o filho do Sr. Adams e quase arrancou a orelha de seu filho. Depois de pedido da esposa do Sr. Adams, Zebo foi vendido novamente, desta vez para o Sr. Johnson, que lutou com ele mais 2 vezes. Loposais Buster Ron, o falecido Barney Fife e seu irmão, Matt, viajaram pelo norte Carolina para visitar a Sra. Loposai e depois ir para a fazenda Fork, para ver o Sr. Grady Cummings. Na chegada aos da Sra. Loposai, eles puderam ver o grande produtor Buster, que fez uma tentativa de morder ambos deles. Gr. dos Steps Ch. Angus, sua única queda foi que ele era um mordedor de homens, como muitos dos melhores foram. E Gr. Ch. Art, Ron, Gr. Ch. Zebo, Ron, DBL Gr. Ch. Tornado, Ch. Onebunch, Ron, e Ch. Elojon, Ron, só para citar alguns. Índio Bolly Ron gritava de raiva até ser lançado no outro cão. Ocasionalmente, ele iria mordê-lo se não fosse liberado rápido o suficiente. E Bulizon, e Shinamã, e assim por diante. A esposa de Arlo Tudor foi mordida tantas vezes pelos cachorros de Arlo que suas pernas ficaram cobertas de cicatrizes. Quando a questão foi levantada em relação ao temperamento dos cães Tudor, Arlo respondeu: se você for burro o suficiente para ser mordido por um dos meus cães, isso é culpa sua. Um tio meu criou alguns cães de cria de Davi Tante. Um dia, meu tio foi pegar um desses cães fora de casa quando mastigava do pulso ao cotovelo. Tante se recusou a fazer qualquer coisa sobre isso. Meu tio queria devolver o cachorro, mas Tante disse a ele que se ele devolvesse aquele, ele tem que devolver os outros também. Uma vez que os cães tinham um alto valor tanto na cova quanto no cercado de cria, eles ficaram onde estavam. A ideia de abate estava, nas palavras de Tante, fora de questão. Ao visitar o quintal de Tante, alguém descobriria que muitos de seus cães tentariam se esconder de você ou tentariam para comer você. Relato de uma partida Sebasley vs Starsky Hutch vermelho e branco de Beasley manuseado por Joey Alvarado. Hutch lidando com um preto na balança, enquanto pesava o vermelho e branco, que é um péssimo devorador de homens. Alvarado perdeu o controle do cachorro e ele foi direto para Earl Maloney e mordeu-o no peito. Bill Carro chutou e foi mordido ele mesmo, muito mal, logo acima das costelas. Aquele grande cachorro louco então se dirigiu para a multidão com sua boca bem aberta. Alguém poderia ter ficado gravemente ferido se Bill Carr não o tivesse interceptado de novo, desta vez levando uma mordida na perna, pela bota. Eles finalmente conseguiram controlar o cachorro e a partida estava acontecendo. Alvarado sofreu falta devido a uma manipulação em seu canto e no vencedor, o cachorro preto de Starsky Hutch. Seria uma boa ideia amordaçar os devoradores de homens conhecidos para evitar que algo assim acontecendo novamente. Relatado por Bob D. Smith. Apenas um de muitos onde ocorreram incidentes semelhantes. Preciso continuar? E só porque posto a verdade, não significa que é toleiro, não mais do que qualquer livro de história tolera a guerra, escravidão ou genocídio. Ao longo dos anos, os Mambiters têm sido de especial interesse para mim, uma vez que, em teoria, a maioria não é suposto ser um jogo. A observação simples me diz que há tantos jogadores mordedores, porcentagem sábio, pois há cães selvagens na família Pitbull. A maioria dos veteranos achava que os mordedores de homem deveriam ser destruídos e mais definitivamente nunca usado em um programa de reprodução. Eu acredito que um olhar mais profundo sobre estes cães seja um projeto que vale a pena. Por meio de minha pesquisa e observação, concluí que existem vários tipos de mordedores de homem, cada um dos quais merece reconhecimento e comentário. O mais aceitável dos mordedores de homens são aqueles que são tanto protetores quanto territoriais.
A maioria dos bulldogs tem essa característica, variando graus, e a beleza disso é que pode ser encorajado ou desencorajado, dependendo das necessidades do proprietário. Esses cães são geralmente os bulldogs mais inteligentes e, embora sejam geralmente gentis com pessoas, se tornará um terror para o intruso suspeito e literalmente inalará uma ameaça direta ao seu mestre ou sua propriedade. O segundo mordedor de homem mais aceitável é o cachorro do depósito de lixo territorial. Aceita seus proprietários, mas todos os outros não são bem-vindos em seu domínio. Fora de sua propriedade, ele não é tão agressivo, exceto quando desafiado diretamente. Esses cães não são para o novato, mas podem ser mantidos e são definitivamente um impedimento para ladrões de cães e vários ralé. O último tipo aceitável é o cachorro de sucata, que morderá qualquer um a qualquer momento, apenas por diversão. Muitos desses cães realmente precisam de sua alimentação arremessada para eles até mesmo por seus donos. Esses cães são apenas para profissionais, e a maioria provavelmente são bons candidatos para execução. Tem também o cão excitável que vai te morder para se soltar e pegar outro cachorro, gato, cavalo ou o que seja. Esses cães definitivamente não são para amadores e devem ser mantidos a partir desses tipos de situações, tanto quanto possível. Bullison, Anderson C. Gaspard e Mesquite eram cães desse tipo. Para mim, o mais perigoso é o mordedor de homem latente que só se estraga sem provocação. Esses cães devem sempre ser destruídos, pois sua imprevisibilidade os torna extremamente mercadoria letal. Essa tendência recessiva surge em outras raças, então por que o Pitbull deveria ser qualquer diferente? A porcentagem de mordedores maliciosos da família Pitbull é extremamente baixa. Acredito que através do uso de métodos de criação adequados, podemos diminuir ainda mais isso. A maioria dos ataques do que são dados tanto à mídia de notícias, a cobertura geralmente é feita por cães sem raça. Verifique os registros. Na maioria dos casos em que um bulldog ataca ou mata alguém, são cães criados por amadores criadores e geralmente apoiado por várias gerações de indivíduos dispersos, a maioria dos quais são igualmente criado mal. Então, em muitos casos, o criador é o culpado e em todos, exceto alguns casos, o erro humano entra no acidente. Há muito a ser dito sobre os mordedores de homem, mas por uma questão de bom senso, todos os que possuem um, assim como todos os proprietários de Pitbull, devem ser muito conscientes. Apenas um caso de descuido pode significar uma lei contra a raça em sua área e transformar o apoio público de outros cães. Isso é exatamente o que não precisamos neste momento. Mordedores de homem, mantenham se for preciso, mas seja consciente em sua criação. Vejo muito dizerem não gosto deste jogo tolerância of Mambiters ou não. Eu sinto que você quer um mambitador, compre um Rottweiler. Na época do Uli Bulldog, esses mambiters foram eliminados imediatamente. Isto não foi tolerado na época e não deveria ser agora. Outra coisa é que, se um Gummy Mambiter ataca você, será 10 vezes pior do que qualquer ataque maluco. Sim, a porcentagem de mordedores é muito baixo. Mas acho que devemos torná-lo muito mais baixo, eliminando qualquer bulldog que os tenha bitin tendência. Na época do Uli Bulldog, esses mambiters foram eliminados imediatamente. Eu ouço isso várias vezes, então deixe-me perguntar quem, especificamente, já eliminou um jogo mordedor de homem de volta em Uli Bulldog Dice? EART nunca se importou em alimentar mordedores de homem, embora as pernas de sua esposa estivessem cobertas de cicatrizes de mordidas. Alguns dos cães de Tant iriam comê-lo assim que olhassem para você. Eu entendo que os cães de Blues eram mesmo pior. Eu gostaria de ver alguém pisar no quintal de V. Jackson se ele não estivesse por perto. Carver manteve sua cota de mordedores de homens, assim como muitos outros famosos homens-cães. Na maioria dos casos, se um cachorro era bom o suficiente para vencer, era bom o suficiente para viver, independentemente de quem fosse queria jantar. Se eu tivesse que sacrificar todos os cães que me morderam por uma razão ou outra, provavelmente desistiria e me tornaria um caçador de peixinhos dourados. Eu não sei. Talvez eu apenas tenha um gosto melhor do que vocês. Eu digo que devemos somar as cicatrizes de mordidas coletivas dos membros deste site, dividir isso pelo total de cães todos nós selecionamos por ser mambiters, e ver qual número chegamos. Você sabe por que nunca ouvi falar de gamedogs mutilando crianças?
É porque Gamedogers tendem a ser pessoas responsáveis. Se você possui Gamedogs por muito tempo, você aprende a corrigir suas ineficiências como um dono de um cachorro, ou você desiste completamente e compra um gato. Não estou defendendo homens mordedores. Eu não sou nada disso. No entanto, oponho-me totalmente à noção que os Gamedogs estão acima dos instintos territoriais e protetores compartilhados por 100% de todos os outros raças caninas. É um conceito muito mais perigoso do que permitir que um cão agressivo para existir se contido de forma responsável. Um pitbull é antes de mais nada um cão. E cachorros serão cachorros. Outro caso bem interessante é do GRCH Supergnats Angus. Alguns cães podem ser reconhecidos por títulos que conquistaram, como campeão, grande campeão e registro de mérito. Angus é reconhecido com o título de campeão dos campeões. O pai de Angus foi um cão chamado Niger de Willie Brown, que foi 2 vezes vencedor, gerado por Eli J.R. de Clayton. Cruzado com sua mãe, Boudros Pug. A mãe de Angus, o Steven Zedi, foi criada por Astenberg e Disley Fox para Rei Pepper, sangue de Eric Jason, e foi um companheiro de ninhada para CH. Príncipe. Ela era originalmente propriedade de Stevens e combinou uma vez por 29 libras e meia. Ela demonstrou o estilo frustrante de pendurado na mandíbula inferior e desencorajando seu oponente até que Ziggy Hamilton e M concederam o jogo em 1 hora. Ozzy então a trocou com Big Brad Kelmerling, porque ele não tinha nenhuma utilidade para ela, tanto quanto a criação. A cadela pela qual ela foi trocada era uma Jeep fria, na época, chamada Geraldine. Big Brad testou Angus e devido ao fato de Big Brad já ter vários vencedores em seu quintal, ele vendeu Angus para Billy Steppe como cão de caça. Angus então sacudiu o mundo dos cães ao derrotar Richeis Coalcat, Jazz Buster, Crenshaw CH, Otis, Kelmerling CH, Fred, irmão de Stevens CH, Homer, Garzazeman e Lovestiger, todos eles grandes cães. Angus foi então fisgado, o então vencedor 3x, CH. Jeep como revanche pela vitória sobre Stinson e Steppe CH. Glóvia Negra. Durante a fortaleza, Angus se envolveu em uma luta acidental de canil com CH. Ruby foi destruído no área do peito, obrigando Steppe a pagar a multa a J. Crenshaw. Depois que Angus se curou deste incidente, eles se juntaram a Crenshaw para tentar a partida Angus-Jeep novamente. Infelizmente, Angus se soltou uma vez novamente e correu direto para Ruby. Quando Steppe chegou lá, o dano já estava feito, porque então muito dinheiro estava acontecendo nesta partida. Steppe indicou. Perguntou aos Stevens se eles poderiam pedir emprestado o 4x vencedor, CH. Homer como um substituto para não perder outro desistência. Que é como um dos maiores partidas de todos os tempos surgiram. Crenshaw CH. Jeep vs Stevens CH. Homer. Angus não foi criado muitas vezes, mas em seus poucos cruzamentos ele gerou bons cães, como Diaz CH. Mac, fora de George Torres. Quando cruzado com Steppe CH. Ruby, ele produziu Bro Ajax X, Supergnats adivinha, vencedor 2x, Supergnats CH. Butch, Suzy e o Raceurse vencedor do 7x. Além disso, havia o de Solo Cobra, Big Brad Loco, Patience, Itara, Texas Holmes Major, Frankie, Sassy, Evil, que perdeu para os Stevens CH. 0, e Halps Prince, que foi pego às 1h57. Ele era o tipo de cachorro que se superava e se adaptava a qualquer estilo que fosse colocado diante dele como seu recorde shows. Em competições, ele derrotou muitos que se tornaram estoques básicos para outros criadores programas. De todos os relatos, ele possuía inteligência, boca, habilidade, gamenez, razão pela qual ele foi vendido por Big Brad, estrutura, sua única queda foi que ele era um mordedor de homens, como muitos dos melhores eram. GRCH Art, ROM, GRCH Zebu, ROM, DBLGRCH Tornado, CH Oneibunch, ROM, e CH Elojon, ROM, apenas para citar alguns com qualidades muito semelhantes.